Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Cristo, viva Cristo Rei, causa nostra Letícia, ora pro nobis. Obrigado a todos que têm acessado o meu canal na internet. Uma das minhas preocupações é auxiliar na edificação da fé de todos que aqui vêm. E hoje é com muita amargura, muita tristeza e até revolta que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tendo em vista um vídeo que me mandaram recentemente sobre um sacerdote mandar os fiéis durante a missa receberem a comunhão apenas nas mãos e de pé. E ainda diz, não sejamos maníacos religiosos. Isso nos dá bem uma ideia de como está a formação de nossos sacerdotes. A maioria, péssima. Rezemos por eles. E o que se deu em seguida é de cortar fundo, calar fundo no coração de qualquer fiel católico que se preze e que se respeita. O vídeo é esse aqui. Não sejamos maníacos religiosos. Vamos comungar em pé e na mão. Quer dizer que você ter cuidado, ter zelo com a hóstia consagrada é coisa de maníaco religioso, né, padre? E como o senhor, infelizmente, tem muitos outros padres que pensam assim. A comunhão na mão é um abuso que, infelizmente, se institucionalizou na igreja. Outro grave abuso, ministros extraordinários da comunhão eucarística. Eu me lembro, quando eu ia na missa nova de Paulo VI, cansei de ver sacerdotes no altar, sentados lá, depois da consagração, enquanto os leigos, os fiéis leigos, vão e distribuem a hóstia consagrada. Quando a doutrina tradicional de sempre da igreja diz que nenhuma mão que não for consagrada a Nosso Senhor, ou seja, a mão de um sacerdote, ou no máximo de um diácono, nenhuma mão que não seja consagrada pode tocar no corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, o que vemos, né? A comunhão na mão se tornou, infelizmente, um instrumento gravíssimo de profanação e sacrilégio. E toca fundo no coração de qualquer fiel que tenha devoção, reverência, amor à Santíssima Eucaristia. Que Jesus está ali, corpo, alma, sangue e divindade. Como diz o Evangelho de São João, capítulo 6, quem come o meu corpo e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E Nosso Senhor lá também nos avisa através do apóstolo Paulo, né, que todo aquele que comer indignamente o corpo e beber o sangue de Nosso Senhor é réu desse corpo e desse sangue. E se vê essas coisas. Logo depois que o padre fala essas verdadeiras sandices, os fiéis que não são fiéis coisa nenhuma, vão e levam Nosso Senhor na mão, sabe lá Deus para quê? Tanto que depois a ministra da comunhão eucarística vai lá atrás. Uma fiel diz, eu não comunguei porque eu não tinha condições de comungar. Como é que é? Então Jesus agora virou um pãozinho que você pode levar para casa?
para comer como um lanche ao seu bel prazer? É isso? É para isso que serve a comunhão na mão? Por isso que na missa tradicional, a missa tridentina, isso não existe. A comunhão é recebida de joelhos e na boca pelo fiel. Todo tipo de abuso. A missa nova de Paulo VI, é triste eu concluir isso. Aliás, não sou eu que concluo, são os estudiosos, dos quais eu vou falar em breve num vídeo sobre livros que eu recomendo a qualquer católico que queira crescer na fé. Já seria o terceiro vídeo. Não é? O descaso que se tem com Nosso Senhor não se tem nem com alimento ordinário. E, no entanto, acontece isso. Por isso, quando Santo Dom Bosco diz que se deve procurar paróquias tradicionais, quer dizer, procurem as paróquias tradicionais mais próximas de você, ou se não tem, unam-se àqueles que têm o anseio de que hajam essas paróquias e ajudem na edificação e na construção. Ajudem Fraternidade São Pio X e Resistência. Eu sou vinculado mais, eu vou à missa mais nos grupos de fiéis que vai lá na Resistência. Mas eu não vou condenar aqueles que vão na Fraternidade São Pio X. Lá também tem gente que procura, busca, entende, ama a doutrina de sempre. E até mesmo eu tenho que dizer, gente que ainda frequenta a missa nova, que já abriu o coração e os olhos para essa realidade. Só que busca o quê? A doutrina imutável, a verdade inteira. E sacrilégio em cima de sacrilégio, abuso em cima de abuso, e a missa nova foi feita para isso mesmo. Tirou aquilo que havia, muitas vezes, de mais católico para agradar os protestantes. Aliás, é o que os neoconservadores fazem, né? Os continuistas fazem. Eles dialogam com os protestantes, muitas vezes oram com os protestantes, né? E distratam e mantêm ódio àqueles que querem buscar e se apegar à tradição de sempre. Eles engolem um camelo, mas com um mosquito. Eles não engolem nem um camelo, eles engolem um elefante. Mas o mosquito, né? Esse aí é coado. Bem, fica aqui minha indignação. Eu peço aos católicos dessa paróquia que rezem, não é? Para que coisas como essa não venham a acontecer. E que esse sacrilégio seja reparado através de orações do rosário. Católico que não reza o rosário não encontrará forças quando vierem os momentos decisivos que estão para se deslanchar sobre esse mundo. Não é? Rosário, pelo menos um rosário por dia. Muitas vezes você não pode rezar o rosário inteiro, você ainda está novo na fé, você ainda está claudicante em algumas coisas, pelo menos o terço. Tá bom? Mas do terço, por favor, rosário depois. As 150 Ave Marias. Por quê? Porque o rosário ele é baseado no saltério, nos salmos. Por isso que o nome antigo era Saltério do Rosário. Muitos terços e rosários e orações e obras de misericórdia em reparação de todos esses abusos perpetrados por essas pessoas, que sequer muitas vezes eu acho que sabem o que estão recebendo. Se você não tem uma paróquia tradicional, lute. Se você ainda não conseguiu se reunir com outras pessoas, pegue o carro, pegue um ônibus, né? Pegue uma van, vá numa cidade em que tenha missa tradicional, numa paróquia tradicional, de preferência da Resistência ou da Fraternidade São Pio X. Fica aqui meus conselhos para vocês. Eu sei que tenho meus pecados, tenho minhas misérias, são muitos. Mas essa é a minha missão aqui agora. Se você gostou do conteúdo do meu canal, eu peço, por favor, curta, se inscreva, compartilhe. Um grande abraço a todos. E que viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.